Como você está? Eu tô bem, Stephanie, tô bem. Tá um friozinho bom para ficar em casa, né? Tô Eu tô falando. comendo canjiquinha, viu? Tá muito Ai, bom. mata de inveja, ai que delícia. Eu tô assim, planejando, já comprei tudo, Stephanie. Terminando aqui a aula, eu vou fazer um caldo de feijão. Já cozinhei o feijão, agora é só fazer os preparativos. Bom demais. Olha aí, Cris, mais um benefício da aula online. Mas Se não você é. tivesse, você não ia dar conta, não ia dar tempo de você chegar e fazer o caldo. Nunca que ia dar tempo de eu fazer nada. Ia chegar aqui em casa, mal comer e desmaiar. Que aí a gente sairia tipo 9 até chegar aqui em casa. Impossível. Você Tem já esse até lado. arrumou casa já, agora de noite, pra Ia você ficar ter nesse ideia. frio danado aí no trânsito. Não dá conta. Não. E assim, fora, só pra gente, né? Pra gente, pra todo mundo. Quando é assim online, você pode ficar mais à vontade enquanto as vestimentas, né? Tipo, eu tô com meia só, né? Não preciso postar alto e tudo, eu só tô com uma É meia bem verdade. quentinha. Tem esse detalhe também que é muito bom, Eu muito já tô bom. de pijama. Na hora que terminar a aula, eu só pulo pra cama, entendeu? Só Ai, rolo. O Robson quis dizer que ele já está na cama, né? Ele tentou amenizar aí. Eu arredo o computador e durmo. que beleza, que beleza. Deixa eu te contar, nós já começamos a gravação da aula, viu, gente? Então, nós já estamos iniciando a gravação do dia 11/5 da aula de medidas 1. O que eu tenho de recadinho aqui para vocês? O pessoal está acabando aí de chegar, mas eu sempre vou repetir. Eu recebi algumas mensagens sobre Pitágoras em família, né? O que vocês vão fazer? Primeiro, eu gostaria de saber de vocês, vocês têm aula quarta-feira à noite com qual professor? Eu não A tenho, é Sheila, minha folga. Vocês O segundo período não tem aula quarta, professor. não é a tem. Sheila. Então, e a Stephanie, você está no terceiro, Stephanie? Sim, Então, vocês têm aula com a Zeila, não é isso? é. Já me falaram aqui no grupo aqui nosso, no WhatsApp, que é com a Zeila. Então, é o seguinte, o Pitágoras Família vão ser várias palestras, várias lives, trabalho de alunos. Não foi, nós não pedimos aí nenhum trabalho específico dessa sala de vocês, nem do segundo e nem do terceiro. Então, o que vai ser feito para vocês, não só para vocês, porque o Pitágoras em Família é aberta à comunidade, então você pode chamar outras pessoas também para estar participando aí, né? Eu e a Zeila, junto com a professora Zeila, tá? Nós chamamos um palestrante. O palestrante vai dar uma pequena live para nós, de meia hora, que é o Pablo. O Pablo, ele trabalha na livraria do psicólogo. Ele já trabalha lá não sei quantos anos. Tem muito tempo que ele trabalha lá. E ele topou Eu de conheço ele, falar. comprava teste na mão dele. Ah, é? Então você Uhum. conhece ele, é um cara super bacana, não é, Robson? Ótimo. Ele é um cara super bacana. Então eu consegui, né, eu e a Zeila, a gente conseguiu que ele viesse falar um pouquinho de testes psicológicos para nós, com a temática de testes psicológicos, a questão ética dos testes psicológicos. Então, para a turma de vocês, vai ter então essa, vamos dizer, uma live, né? Vai ser feita pelo Teams. Eu vou colocar o endereço para vocês, tá? Às 14h30, 2h30 do dia 13, quarta-feira. Ok? Mas aí tem outros detalhes que eu também vou estar falando aqui com vocês, que eu coloquei aqui no slide. Eu vou compartilhar o slide para vocês entenderem melhor como é que vai ser isso daqui. Tá? Já somam 3.320. 2.320. Tem alguém com um microfone aberto?
Tem alguém vendo notícias aí? Eu, Oi? Em 57 anos. tô vendo. Vamos lá. Oi, ficou muda aí, Stephanie. Vamos lá, peraí. Bom, Pronto. meninos, isso. Olha aqui, meninos. Então, o que que vai acontecer? Hoje nós vamos falar, né? Eu já coloquei aqui. Não, peraí. Peguei o errado. Compartilhei o errado com vocês. Hoje nós vamos falar de avaliação psicológica e neuropsicologia. Peraí. Foi errado. Esse daqui. Então, olha só, gente, nós vamos falar hoje sobre os testes em neurociência, especificamente na área de neuropsicologia, tá? Eu coloquei aqui para vocês, olha aí, a participação de vocês no Pitágoras em Família, eu vou distribuir 500 pontos para essa disciplina de medidas 1, ok? Como que eu faço, né, para conseguir esses 500 pontos no Pitágoras em Família? Aí eu pus alguns critérios aqui para vocês, tá? Vocês vão mandar um relatório para mim da palestra em Pitágoras em Família. Vão ser aí 2 relatórios. Um, tá? Está relacionado aí à live do Pablo, tá? No dia 13 às 14h30. Ah, Cristiane, eu trabalho, não tem como acessar o Teams e ver a palestra. A palestra vai ser 30 minutos só, gente. É uma live, é coisa rápida, tá? No meio da tarde. Vai ser 30 minutos. Ah, mas eu trabalho e não tenho como. Então, para conseguir esses 500 pontos, vocês vão fazer aí o relatório de 2 palestras. Acho que aqui eu não coloquei isso de forma clara, mas seriam 2 palestras, tá? Vocês vão enviar esse relatório para mim, para o meu e-mail. E é o seguinte, vocês vão fazer uma capa com o nome da instituição, o curso, disciplina, né, que seria medidas 1, nome do professor, aí é Cristiane, título do evento e nome do aluno e período. Essa é a capa. Título do evento é o Pitágoras em Família. Elaborar um relatório sintetizado das palestras, 2 palestras, 20 linhas cada uma, apresentando os principais pontos abordados durante e os avanços acadêmicos que a atividade proporcionou para vocês. Então, vocês vão fazer um relatório do que essas 2 palestras que vocês participaram, o que elas, né, acrescentaram aí para vocês academicamente. Os alunos que não enviarem a atividade, eu coloquei aqui o prazo até o dia 15, acho que está um prazo aí bacana, tá? 2 dias depois do evento, terão pontuação lançada como atividade não realizada. Eu pensei isso. Uma das palestras é relacionada à nossa disciplina de medidas 1, tá? Com o Pablo, é às 14h30. Mas vão ter outras atividades que amanhã, né, vocês já vão receber a programação de todo o evento. Eu vou postar lá no grupo nosso o endereço para a live do Pablo, tá? Mas vocês vão ver que tem outras palestras. Então, eu deixei aí 2 palestras para vocês me enviarem um relatório até o dia 15, sendo que uma palestra, né, da nossa disciplina, né, gente? Que tem tudo a ver, que é essa questão ética aí dos testes psicológicos, tá? Na verdade, só um minutinho aqui, eu vou te falar para vocês direitinho sobre o nome da palestra. Que aí, né, seria testes psicológicos, aspectos éticos e técnicos, ok? O Pablo, ele é coordenador do setor de testes psicológicos ali na Livraria do Psicólogo há 16 anos, gente. 16 anos. Eu adoro o Pablo. O Pablo é muito gente boa.
e é bolsista de iniciação científica em suicidologia, né? Depois eu já até falei para ele vir falar um pouquinho para a gente, porque os estudos dele é todo em cima também da questão do suicídio, ok? Mas ele tem essa experiência na área de testes psicológicos. Então ele vai vir falar sobre os testes psicológicos para nós, e depois já até cantei ele para falar sobre suicídio aí para nós, ok? Ih, fiz coisa errada aqui, não era isso para compartilhar com vocês, não. Meninos, dúvidas? Em relação aí ao Pitágoras família? Não. Dúvidas nenhuma? Eu vou colocar essas informações lá no... eu acho que pode até printar isso daí. Eu sei que alguém aí já pode ter feito isso. Faz o seguinte, alguém aí printa essa tela aí e já coloca lá no grupo para nós. Aí, ó, a Érica. Érica, muito bem, Érica. O Douglas também. Vocês brilham, gente. Obrigada por ajudar essa professora lenta. 1000 pontos. O Cristiano, boa noite. Quem que tá falando aí? é eu, Helenita, tudo bem? Helenita, você tá boa, moça? Tô bem, graças a Deus. Então, tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu cheguei um pouquinho atrasado. E que dia que vai ser essas palestras? No dia 13 de maio, quarta-feira agora. Ah, tá no horário de aula? Vai ser o dia todo. Tanto é, gente, que na programação vocês vão ver que tem lives desde 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. É o dia inteiro. Então, vocês têm que ver a programação e escolher uma. Vão lá no do Pablo, né? Que é da nossa disciplina. E a outra, vocês ficam à vontade aí para ganhar 15 pontos quem me enviar o relatório, tá? À noite tem umas palestras muito bacanas sobre a área de gestão, tá? Que eu vi lá, tem uma muito boa que eu conheço, palestrante, que é o Cristiano. Ele vai falar de empreendedorismo, muito bacana aí, quem está afim de questão de negócios e tudo. E vai ter outras lives relacionadas à psicologia, tá? É só vocês escolherem um tema, ok? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida aí relacionada ao Pitágoras Família? Né? Quem me enviou as mensagens lá no grupo, né? Perguntou, né, como é que ficou. Então, eu estava pensando em distribuir esses 500 pontos. Vocês podem ver com a Zeila também. Eu vou enviar essas informações para a Zeila, para ver se ela vai também distribuir lá para a disciplina dela, então, tá bom? Ela já passou, já, Cris. Ah, que bom, então. Emily, né? Então, ela também vai distribuir 500 pontos, então, Emily? Não, Então... ela não falou o valor ainda, não. Talvez ela vai ser mais boazinha que eu. Eu só estou distribuindo 500. Duvido muito. Mas ela já passou para a gente a atividade já. Bacana, então. Então é isso. Sobre o Pitágoras Família, tem coisas aí para vocês fazerem que vai ser bacana, ok? Continuando aqui, voltando aqui, gente. Então, 500 pontos para Pitágoras em Família. Próxima aula, prestem atenção, meninos e meninas. Eu já coloquei no encontro 13, na pós-aula, e no encontro 14, na pré-aula, o link dessa atividade aqui, valendo 1000 pontos, para ser entregue no dia 18 de maio, tá? Cristiane, você pode compartilhar o link no grupo? Posso compartilhar o link também, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui, ó, terminando a aula, minha caneta falhou. Espera aí, só deixa eu pegar um lápis.
Aqui, ó, terminando a aula, quem quiser colocar já o link lá, de boa, mas eu me comprometo também de colocar o link. Vai ser pelo Google Forms ou Google Formulários, tá? Individualmente ou em dupla, valendo 1.000 pontos. Ok? É sobre nossa matéria de medidas e avaliação em psicologia. E já está lá na pré-aula do encontro 14 e no pós-aula do encontro 13. E no dia 25 e no dia 1º é a apresentação do seminário, né? Todos os grupos, eu acho que já estão aí redondinhos, né? Quem me enviou, eu fui também colocando lá no grupo, eu posso colocar novamente. Então, eu vou colocar no grupo a tabela de apresentação de grupos. Coloca assim que terminar a nossa aula. Ok? Tranquilo, meninos? Dúvidas? Essas atividades aqui, né, apresentação do seminário, vocês vão fazer igual nós fizemos em Desenvolvimento Humano 2. Vão me enviar os PowerPoints, tá? Com antecedência para que eu possa estar avaliando e no dia estar também compartilhando aí junto com vocês, tá? E vamos para a nossa aula. Beleza? Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes de iniciar aí o conteúdo da aula? Ô, Cris, Oi. boa noite. Boa noite, Clarete. Deixa eu te perguntar a respeito de quem não vai poder ver as palestras, como que vai ser os pontos? Quem não for ver as palestras, Isso. fica sem ponto. Eu falo em Porque... questão de trabalho. Como assim? Ah, não, mas as palestras, Clarete, elas vão de 9 horas da manhã até 9 horas da noite. Quando chegar em casa, dá tempo de você assistir? Não dá, não? Ah, tá, mas eu falo em questão dessa do Pablo aí, que Essa vai do ter essa Pablo matéria. vai ser às 2h30. Eu sei que, assim, quem trabalha e não vai conseguir assistir, vai perder, né? Eu vou ver se eu consigo gravar para depois, quem tiver interesse, assistir. Mas aí você assiste 2 à noite para conseguir os 500 pontos. Ah, tudo bem, então. Tá? Quem puder fazer uma forcinha aí do Pablo, acho que vai ser bem interessante. É só 30 minutos. Ok? Ok, obrigada. Nada, Clarence. Podemos começar então? Mais alguma dúvida, meninos e meninas? A sala está aí com 25 alunos aí. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar de testes de avaliação neuropsicológica. A Cristiane sempre falou de testes, mas muito voltada para a seleção, né? Para a seleção de instituições privadas e instituições públicas, né? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, dessa questão da avaliação psicológica na área de neuropsicologia, né, na avaliação neuropsicológica, avaliação neuropsicológica na área aí de neuro. Então, segundo o Arkiden, a neuropsicologia envolve o quê? O estudo do comportamento humano, emoções, pensamento e suas relações com o cérebro. Ou seja, meus alunos e minhas alunas, quem tiver interesse na área de neuropsicologia, vai trabalhar com as funções cognitivas e também com a questão emocional e essa relação com as funções cerebrais. Bacana demais, uma área muito carente, uma área que precisa de profissionais que gostem muito de estudar, tá? Porque o cérebro humano, ele ainda não é totalmente desvendado, né? Ele é muito misterioso aí, em diversas partes aí e tudo. Então, o psicólogo que for nessa área vai estar atuando aí com o mistério do cérebro humano.
Vocês já tiveram neuro, não já? Aquela disciplina, neuro não, é neuro, né? Já. Sim, já tivemos. Isso. Vocês tiveram com quem? O nome da A professora? Gislaine. Gislaine. Bacana. E vocês viram que o cérebro é a parte que comanda todo o corpo humano, né? E é que é a parte do corpo humano que a gente ainda tem ainda poucos conhecimentos. É essa questão cerebral aí, né? Então, nesse sentido aí, o neuropsicólogo, né, é um profissional especializado que utiliza de diferentes instrumentos, métodos e técnicas para falar um pouquinho das alterações e disfunções do sistema nervoso. Então, o neuropsicólogo, ele vai estar utilizando, inclusive, testes psicológicos, né, para ajudar nessa avaliação neuropsicológica. Então, os testes psicológicos específicos da área de neuro são muito bem-vindos aí e precisam também de muito mais estudos aí, tá? Então, a avaliação neuropsicológica é o fornecer aí subsídios para investigar a compreensão do funcionamento, né, intelectual, cognitivo, que estaria relacionado aí, meninas, à questão da atenção, memória, concentração e do emocional de pacientes, né? E a neuropsicologia pode aí ajudar vários profissionais, né? Como psicólogos de outras áreas, médicos, geriatras, psiquiatras, fonos, diversos profissionais da área de saúde. A neuropsicologia pode estar contribuindo aí com um diagnóstico mais assertivo sobre as condições dessa pessoa, tá? Então, a avaliação neuropsicológica deve ser encarada como uma espinha dorsal da ação do neuropsicólogo. Ou seja, o que você quer falar? Quando a gente procura um neuropsicólogo, né, a gente procura para fazer algum tipo de avaliação psicológica, tá? Geralmente é quando a pessoa sofreu algum tipo de dano cerebral ou a suspeita de algum comprometimento neurológico aí, que pede a avaliação do neuropsicólogo, ok? Então, o desenvolvimento de práticas neuropsicológicas interventivas em qualquer campo de atuação da neuropsicologia sugere, no mínimo, um conhecimento sobre fenômenos neuropsicológicos que caracterizam o objeto de intervenção aí desse profissional. Então, a reabilitação neuropsicológica é um dos campos de atuação, né? Tendo como objetivo não somente a melhora do funcionamento cognitivo, como também ensino para os pacientes e seus familiares do manejo das alterações emocionais. O neuro, além dessa questão da avaliação psicológica, que é a espinha dorsal aí de quem for atuar na neuropsicologia, também tem outras atividades relacionadas, que é a informação, né? Que é a orientação para os familiares sobre as condições neuropsicológicas do paciente, tá? É o que nós chamamos aí da orientação parental, né? De orientar esses pais familiares de como proceder, como se comportar, como se relacionar com alguns pacientes aí com algum dano ou alguma problemática aí relacionada à questão neuro. Não é só, então, o neuropsicólogo não fica somente na avaliação, ele também vai nessa orientação parental aí também, ok? Eu coloquei esse link aí do YouTube, que é um vídeo falando da neuropsicologia, tá? Depois era para passar em sala de aula,
Mas coloquei aí, depois se vocês dão uma olhada aí para complementar aí a nossa aula. Bom, os métodos neuropsicológicos compreendem testes, né, e procedimentos que têm como foco principal o exame do comportamento e o cognitivo. O objeto de estudo é no sistema nervoso central. Portanto, o exame neuropsicológico não se resume exclusivamente ao uso de testes psicológicos. O que a gente quer dizer com isso? Nós sabemos que a avaliação psicológica não é um processo que utiliza ferramentas. Uma das ferramentas são os testes psicológicos, mas eu ainda tenho entrevistas, anamnese, que na área de neuro é importantíssimo essa anamnese. A entrevista na área de neuro é uma entrevista que é realizada o mais abrangente possível, né, com todos os familiares, com a escola, se for criança, estiver na escola, se for com os idosos, né, relacionada aí à demência, com todos da família que estão envolvidos aí. Além que eu tenho outras ferramentas também, que num trabalho interdisciplinar e multidisciplinar, a psiquiatria nos ajudaria também muito, tá? Então, é um trabalho aí, dependendo dessa avaliação, que a demanda é feita junto a outros profissionais. Então, não é somente o testes. Na área de neuro, várias ferramentas a gente pode estar utilizando aí. Os descritores de saúde, os BVS, definem que testes neuropsicológicos são testes projetados para avaliação da função neurológica associada a certos comportamentos. São utilizados no diagnóstico de disfunção ou dano cerebral e dos transtornos ou lesão do sistema nervoso central. Então, todos os testes isso, né, para todas as áreas aí da psicologia, o que é importante. São testes diferenciados. Os testes que eu utilizo num processo de seleção são diferentes dos testes utilizados para a área de neuro. Mesmo que seja, olha, Cristiane, no processo de seleção eu tenho um teste de atenção concentrada, o AC. Eu posso utilizar esse teste de atenção concentrada para avaliação neuropsicológica? Não. Por que não? Porque o AC, ele não foi estudado, a amostra dele, ele não foi pensado, e a teoria dele não é para a área de neuro. É para a área de atenção de atividades, N atividades, mas não para a área de avaliação neuropsicológica. Então, ainda a gente tem isso, tá? Na área de neuro, os testes são específicos para essa avaliação aí em relação a dano ou a questão neural. Dúvidas até agora, gente? Tranquilo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso prosseguir, então? Então tá, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui lá. Oi? Tranquilo? Ah, tá. Por enquanto, tranquilo. Aqui no WhatsApp, né? Colocaram aqui, a Érica colocou. Tranquilo. A Larissa pergunta, seria isso o construto? Você fala como, Larissa? O que eu acabei de falar, assim, o construto naquilo que vai ser avaliado. O que o teste se propõe a medir? Sim, tá? Então, na área de neuro, o construto, né, é aquilo que se propõe a avaliar. Então, na área de neuro, eu me proponho a avaliar a questão intelectual. Um teste para avaliar a questão intelectual, se houve algum dano nessas funções aí. E aí o construto é a inteligência, mas a finalidade desse teste vai ser para a área de neuropsicologia.
A aula de hoje, Jonathan, vai estar no encontro 13, tá? Jonathan está perguntando aqui. Assim que terminar, mas eu devo postar ela lá para quarta-feira, viu, Jonathan? Bom. Professora. Oi. O autismo ele é diagnosticado pelo neuro? Sim. Geralmente, o autismo é recomendada a avaliação por uma psicóloga que tem experiência na área de neuropsicologia. Sim. O autista, né, geralmente a demanda vem da escola, muito da escola, né? Os pais procuram porque a escola pediu para ver, né, ir no pediatra e o pediatra fazer esse caminhamento. Então, o ideal aí é que seja feito por uma psicóloga que domine aí a área de neuropsicologia. Ô, Cris, mas nós assistimos uma palestra no semestre passado em que a psicóloga falou que mesmo neuropsicólogo não pode fechar diagnóstico de autismo, é só o psiquiatra. Não, olha só, Robson, o diagnóstico de autismo, há demanda do psicólogo para fazer a avaliação psicológica, tá? No qual o psicólogo faz o seu parecer, seu laudo psicológico sobre as características que remetem ao autismo. Só que é um diagnóstico que geralmente envolve a questão médica, né? Pode ser o psiquiatra, o psicólogo, fonoaudiólogo também participa, né, de uma avaliação aí para fechar um diagnóstico que seja bem assertivo. Então, não é só o psiquiatra, não, tá? É uma equipe multidisciplinar se você quer um diagnóstico assertivo aí, porque deixar na mão só do psiquiatra, bacana, né? A gente sabe, pelo menos essa é a minha visão, viu, Robson? Que o psiquiatra, ele tem a questão médica e biológica. O psicólogo entra com a questão comportamental, que é a nossa área. E o fonoaudiólogo, ele também tem condições de dar esse parecer sobre as questões da fala, do desenvolvimento dessa fala, e outros também, um pedagogo, se for o caso também, a criança passar por essa avaliação, e aí junto com os laudos desses profissionais todos, né, um diagnóstico aí que pode ser o psiquiatra dar esse retorno aí, mas isso não está na mão só do psiquiatra, não. Tem que ser uma junta aí mesmo. Agora, eu já vi muito, Robson, pedagogo. O pedagogo fazer laudo de autismo e falar que a criança é autista. Uhum. Né? Aí, realmente, a gente se estranhar, porque é só uma dimensão. Né? E o restante, a questão psicológica, a questão aí fonoaudióloga, a questão comportamental, orgânica, quem que avaliou isso? Entendi. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Precisava da equipe inteira para poder alguém fechar esse diagnóstico. Esse diagnóstico, mas deixar na mão só de um profissional é muito delicado. Ainda mais o autismo, ele pode se confundir com N. Oi, Douglas. Essa situação é complexa demais, viu? A gente tem a supervisora lá da escola, assim, a gente fala a mesma língua nessa questão toda, só que existe eu não sei, eu vou ser sincero, eu não sei o que o Estado pensa que ele tem de profissional dentro de uma escola, não, porque ele acha que todo mundo sabe fazer tudo. Ele acha que o professor olha para a cara do menino, ele sabe se o menino tem algum déficit cognitivo, ele sabe se o menino é autista. Só pode, porque a gente recebe uma planilha da educação, onde o supervisor é obrigado a fazer essas análises, sendo que ele não estudou para isso. E é um sofrimento, porque exige que a gente dê um parecer nosso sem saber. Entendeu? Eu sei que tem um laudo do psicólogo, mas o Estado manda para o supervisor para ele preencher. Se ele não preencher, a escola fica em débito com o Estado em documentação. Olha que loucura. Muito louco, tá doido. Você sabe o que eu falo, Robson?
E Douglas, eu já acompanhei assim uma criança de 4 anos diagnosticada com autismo, tá? É uma menina, né? É uma menina. Só que o caso dela não era nada de autismo, era violência sexual. Ela muito pequena, com menos de 2 anos, ela foi violentada. Ela não falava nada, ela era totalmente assim, a contato humano muito difícil. Era um caso assim, que você olha, não, isso é autismo. A fala comprometida, não queria contato nenhum, né? Totalmente fechada. E aí é autismo, e não era. Não Não, era. Depois, pela história dessa criança, que ela foi parar no abrigo, né? Só falaram que foi abandonada, a mãe não queria, pai não queria, mas aí, depois que veio, né, junto com a anamnese, uma peleja danada, que foi constatado a questão da agressão sexual. não. E a gente sabe que existe profissionais e profissionais em qualquer área, né? Eu pego o laudo de um psiquiatra que emite alguns laudos lá para alguns alunos nossos, e vi isso em uma outra escola também com carimbo do mesmo psiquiatra. Todo o diagnóstico dele é retardo mental. Todos, Cris, todos. Você vê o comportamento do menino todo variado um do outro, aí você vai olhar o laudo do cara lá, retardo mental. Pô, nossa, é sacanagem. Tá igual, Douglas. É virose. Teve febre, dor de barriga, é virose. Pronto, acabou. Eu acho que o cara nem fala, nem conversa com a criança, porque tem médico que só te olha, né? Ah, é isso aí, pá, igual você falou, e a virose acabou de uma boa. É um absurdo isso, e aí a gente sofre mais uma vez, porque você vê as características do menino totalmente diferentes um do outro, você tá conseguindo entender até mais do que o cara lá, e o cara tudo. Em outras escolas que eu peguei o mesmo carimbo dele que a gente foi comparar, todos retardo mental. Então, eu acho que a gente não sabe, né? A gente não pode julgar os profissionais, mas tem uma questão de ser mais simples, mais rápido, menos, né, trabalhoso, né, Douglas, do que fazer realmente uma avaliação. Oi, Robson. Ai, não falei nada, não. É os negócios que caiu aqui. Entendeu, então, Robson, na questão assim, o psiquiatra, ele pode dar todo esse retorno aí, mas essa avaliação, ela é multi. Para o caso do autismo, multi, ainda mais assim, que todo mundo agora, não, é autismo, tomem cuidado com isso daí. E foi uma psicóloga que falou isso na palestra. Não, eu não, para caso de autismo, eu não fecho só com psicólogo, nem com psiquiátrico. Vai o fono, se a criança já estiver na idade escolar, vai pedagogo, e todos os profissionais fecham esse laudo, né, juntos, seria uma equipe. É claro que é mais custoso, né, em relação a dinheiro e tudo. Quando entra aí, né, Douglas, nessa questão pública, praticamente isso não existe. Porque geralmente, né, passa para um psiquiatra e ele que dá lá o retorno. E psicólogo na área pública é algo raro. Mas para quem tem uma condições e quer fechar esse diagnóstico, é um multiprofissional. Tá? No caso de autismo. Então, vamos lá. Então, os testes neuropsicológicos. Um teste se constrói como neuropsicológico a partir da literatura científica. Ele não tem nenhuma diferenciação daquela aula que eu dei para vocês de como que é construído um teste. Então, tem a questão aí das pesquisas, né, da eficácia, da validade. Então, os testes neuropsicológicos, eles passam pelos mesmos trâmites de qualquer outro teste, ok? É junto à pesquisa. Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de alguns testes que nós utilizamos aí na área de neuro. Para criança, tá? São alguns, é claro que tem muito mais do que isso, tá, gente? O VISC é um teste que é muito utilizado aí, o VISC 4. É para crianças e até adolescentes de 6 a 16. Então, essa escala de
que a gente fala, Wechsler, de inteligência para criança, ela vai estar avaliando inteligência geral e outros subdomínios, como habilidade verbal, de execução. São várias provas, né? São vários testes, por isso que se chama-se escalas, que a criança faz, e ele é um teste bem, vamos dizer, próximo, né? Vamos dizer assertivo mesmo em relação a essas funções aí cognitivas. O VISC é usado para criança. O VAIS era o teste que a gente usava para adultos, só que ele agora ainda está em processo de validação lá no SATEPSE, porque já se passou 15 anos e agora ele tem que ser reavaliado, mas ele deve retornar sim, tá? Então, o VISC é para criança, o VAIS, que era para adulto e que tinha a mesma função aí do VISC, essa escala para inteligência, ele ainda está sendo avaliado. Outros testes aí, seria para crianças e adultos, é o RAI, figuras complexas de... né? RAI, REI aí, né? Que é da visoconstrução, organização perceptual e memória. Está voltado também para a questão cognitiva. Alguns falam REI, outros falam RAI, mas é um teste aí bem abrangente, que é de figuras, né? E tem que ter um domínio. Todos esses testes de neuro é aconselhável. O VISC tem que fazer curso de capacitação, a figuras também de REI, também capacitação. Aí vocês vão me perguntar, nós vamos ver esses testes, a gente pode ver junto lá com a Carol, de ter cursos de capacitação. Mas dentro da minha disciplina não tem como a gente ver, não. Porque, para começar, o VISC é para crianças. E eu não tenho crianças aí, né? Só adultos. Então, é só quando começar a área clínica. Se for utilizado, aí a gente entraria com um curso de capacitação aí, tá? Esses testes envolvem na área de neuro, eles necessitam de cursos de capacitação. Temos aí o Columbia, que é também muito voltado para a questão da deficiência intelectual para crianças de 3 a 9 anos. Becker, escala Becker, que aí já são inventários para adultos de 17 a 80 anos, utilizado muito para a questão da terceira, né, para idosos, que vai compor aí de inventário de depressão, ansiedade, desesperança. E teste neuropsicológico do Neupsilin, que é também para adolescentes de 12 a 90 anos, que é para avaliar o desenvolvimento neuropsicológico. Todos esses testes que eu cito aí, gente, eles não são baratos. O VISC é em torno de 5 a 6 mil reais. As figuras de REI, isso eu não sei de cor, mas eu não sei se eu estou confundindo. Mas é em torno, eu acho que é em torno aí de 700 reais, tá? O Columbia, ele é mais caro, ele é 1.000 e pouco, o Neupsilin também em torno de 700, fica em torno de 700. O mais caro aqui é o VISC, que é 5 a 6.500. Quando entra em promoção, o mínimo que eu já vi do VISC é 4.500. Então, são testes, vamos dizer aí, financeiramente mais caros. E quanto que é uma consulta com neuropsicólogo? Geralmente é um processo, né? A avaliação psicológica junto com o neuro aí, ela pode variar aí de 1.500 a 4.000 reais. Depende. Ô, Robson, tá preocupado, hein, Robson, de ser 30 reais? Paga 6 mil. Eu tô falando, o sistema é capitalista, gente. Dá medo, não dá? O plano de saúde, você tá morto. Plano de saúde, plano de saúde eles pagam 17 reais para o psicólogo. Plano de saúde não faz avaliação psicológica. Não, eles fazem até para bariátrica. A Unimed, às vezes, faz avaliação bariátrica. Tá?
Mas na área, assim, de O psicólogo neuropsicologia... tem que comprar esses testes de 6 mil e É. vai receber 20 na consulta? É um absurdo, né? Não tem como. Esses testes, né? O VISC é 5 mil a 6 mil aí, mas você utiliza ele, vamos dizer, o básico dele, que são os blocos para montar, eles vão durar anos, 15 anos aí ou mais, ok? Mas é um investimento alto aí a princípio, sim. Então, a avaliação psicológica, assim, na área de neuro, eu nunca vi, assim, 1.200, já vi, mas geralmente de 1.500 para cima. Tá? Tanto para criança quanto para idosos também, né? Tem a avaliação que nós vamos ver aqui para idosos. Mas aí, Robson, é outra questão, né? Tem que escolher bem o psicólogo que vai fazer isso. Então, olha aí, quais são as doenças, né, do ponto neuropsicológico que há essa demanda aí para avaliação psicológica aí, tá? Eu tenho Alzheimer, demências frontotemporais, semânticas, esclerose múltipla, traumas que comprometem o sistema nervoso, como os AVCs aí, né? O acidente vascular encefálico, trauma craniano, neoplasias, a epilepsia também, transtornos mentais como déficit de atenção, hiperatividade, desenvolvimento, de aprendizado, todos eles estão junto aí com a avaliação neuropsicológica. Esse aqui foi alguns exemplos aí. Pode ter mais? Com certeza, pode ter mais também. Tá? Mas as demandas aí na área de neuro sempre está muito aqui relacionada a essas demências nos idosos, os Alzheimer's, né? Nas crianças, o déficit de atenção aqui é o que bomba, tá? AVC muito em hospital, né? Faz uma demanda muito grande também na questão aí hospitalar. Cris, Oi. eu fiquei com uma dúvida quando você falou do valor do teste de 4 mil a 6 mil. Isso. Esse teste ele não é usado somente uma vez, então se um psicólogo compra um teste desse, ele pode ser aplicado mais de uma vez, né? Pode, não, eu falo É porque assim. quando a gente fala nesse valor e a gente vai comparar com uma consulta, né? Fica, né, exorbitante, mas se você parar para pensar que ele vai ser usado por um certo tempo de validade, é diluído esse valor, né? O básico dele é bem diluído aí, né? Então, assim, os blocos, os que no VAIS a gente usa alguns blocos, alguns estímulos aí para estar avaliando. Isso é 15, 20 anos. Mas tem as folhas de correção. Essas geralmente vem 25 folhas em cada bloco. Terminou, você tem que comprar Acabou, outro. repõe. Repõe. Mas Porque aí esse que os você blocos. falou, por exemplo, é o VISC, né? É o VISC. Que ele é um dos assim, principais para diagnóstico no caso dessa área de neuro, de criança. Quando a gente fala até em termos de valor, vi os meninos comentando, mas quando se é passado, dependendo do plano de saúde, no equipe, né, que aí é multidisciplinar, alguns planos de saúde cobrem isso. Então, por isso que eu perguntei, porque deve ser, né, se a gente for parar para pensar, quem tem esse teste, né, numa equipe multidisciplinar, numa clínica especializada, esse valor é diluído, então acho que não pesa tanto, se a gente for parar para pensar assim, né? O que eu sugiro, sabe, Anne? Quem tem interesse nessas áreas, formei, porque quem pode comprar testes psicológicos é só o psicólogo formado com CRP. Se vai atuar na área de avaliação neuro, já começa a juntar um dinheirinho e já vai fazendo seu próprio, né, sua própria biblioteca e seu arsenal de testes. Mini ferramenta. Isso. Que aí, vamos comprar o VISC? Vamos. Divide aí de 10 vezes, né? Para ter o retorno. Aí compra outro. Vai montando aos poucos. Para você ter, né? Porque você na área clínica, geralmente as avaliações de neuro vai muito para a área clínica em consultório particular. Então, é você que tem que comprar. Quando é instituições, nem todas elas têm, né? Esses instrumentos aí para disponibilizar para os psicólogos. Então, geralmente, é os psicólogos que têm que comprar mesmo se quer fazer um bom trabalho.
Entendi. Eu mesmo já trabalhei em instituições que não tinha nada, eu comprava tudo do meu bolso. Tudo do meu bolso para não ficar na mão. E Tá, tem então, um bem? desenvolvimento, um desempenho profissional diferenciado. Não. Obrigada. Então, aqui são algumas doenças aí, tudo, tá? Para idosos, né? A avaliação das demências aí, ok? Principalmente os geriatras pedem muito essa avaliação, que é a investigação de demências e doenças similares, ok? E para isso, aqui no Brasil, a gente tem, até eu coloquei aí, periódico brasileiro, que para questões com teses, dissertações, voltadas para essa temática aí de avaliação das demências, tá? E muita coisa da literatura internacional aí. Então, o profissional que atua nessa área precisa acompanhar essa ciência para fundamentar a prática. Quem vai trabalhar na área de neuro, sempre sugiro também assim, uma facilidade com outra língua, principalmente o inglês, porque ainda o que acontece, a maioria dos artigos não são traduzidos aqui para o português, então é a leitura, isso na área de avaliação psicológica, gente. Muitos artigos é de fora, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, então o inglês aí ajuda bem, tá? Então, um caso específico de avaliação de declínio cognitivo leve e demência é crítico, pois muitas dessas avaliações podem gerar ações jurídicas. Aí eu coloquei isso para me lembrar, gente, que há uma solicitação por parte da Justiça de avaliação, né, de demências na área da Justiça, porque tem as questões das intervenções aí juntos aos idosos pelos familiares para interdição, né, os familiares afirmando que esse idoso não tem mais condições de administrar seus bens. Então pede na justiça essa intervenção e alguns juízes aí pedem essa avaliação multidisciplinar aí, inclusive de uma avaliação psicológica, neuropsicológica, sobre essas demências, o impacto dessas demências aí na vida da pessoa. Então a gente tem que ter isso aí também em mente, que não é só o médico, né? Não é só a escola, a gente também tem a justiça que demanda esse tipo de avaliação também. Ok? Coloquei aqui outro exemplo, que é a avaliação pré-operatória para cirurgia de epilepsia, esse é bem específico. Então, a avaliação neuropsicológica no contexto da cirurgia de epilepsia exige métodos validados na literatura internacional e nacional que sejam suficientemente eficazes para distinção de disfunções relacionadas à diversidade de manifestações dessa condição. Basicamente, esses testes e procedimentos devem ser sensíveis para distinguir entre comprometimento das áreas temporais e frontais, hemisfério esquerdo e direito, comprometimento difuso ou localizado, exemplificando exercícios de memória especificamente desenvolvidos para avaliação da memória verbal e visual, tem importância fundamental para a diferenciação diagnóstica das disfunções das áreas temporais direita e esquerda. Então, aí, para casos de avaliação da epilepsia, a gente tem que ver testes, igual eu falei, que não são os mesmos na área de seleção, mas específicos aí da área de neuro, ok? A avaliação neuropsicológica infantil, que é o desenvolvimento em neuropsicológico desde a infância até a vida adulta, passa por várias fases distintas de acordo com a maturação do sistema nervoso central. A análise das funções cognitivas e do comportamento da criança sob a ótica da neuropsicologia considera essas fases e análise de cada etapa, tanto dentro do desenvolvimento normal, do caderno temático da neuropsicologia 29, como nas situações nas quais ocorrem alterações funcionais ou estruturais do sistema nervoso central.
Por isso, o que acontece? Quando a gente fala de desenvolvimento neuro em criança, a gente tem que ter esse cuidado pelas N possibilidades de maturação aí mesmo desse sistema nervoso central e desse desenvolvimento da criança aí em diversas perspectivas, né? Então, a gente já sabe que nós vimos lá em desenvolvimento humano, as mudanças de desenvolvimento são extremamente visíveis na infância. Então, é ali na infância que você consegue ver nitidamente esse desenvolvimento. Então, o cuidado para avaliar neuropsicologicamente, vamos dizer assim, nessa fase, o psicólogo tem que ter muito cuidado de conseguir fazer essa distinção aí do que seria, né? Que não está no desenvolvimento normal aí da neuropsicologia, tá? Então, as disfunções neuropsicológicas na infância englobam mais características heterogêneas do que homogêneas, é o que eu acabei de falar, pois são resultantes da soma de elementos internos e externos à criança, tais como maturação cerebral, aspectos genéticos, fatores ambientais e interação familiar. Aí, retornando aí a nossa conversa, no caso do autismo, né, a gente tem que ir muito mais além do que isso, que a gente também tem que entender essa dinâmica familiar aí, a questão, né, orgânica, genética, a maturação cerebral. Então, tem psicólogos aí, a criança não fala, é autismo. Nem sempre, talvez é uma dificuldade, né, dela. Tem que ter avaliação aí de médico também. Talvez, pode ser até mesmo problema de audição, né? Então, o neuropsicólogo cabe não só estabelecer as áreas cognitivas comprometidas da criança, mas também apontar as habilidades preservadas para que um adequado processo de intervenção possa ser delineado. Nesse sentido, esse processo de avaliação deve analisar as possíveis limitações apresentadas por algumas crianças. Por exemplo, decorrentes de uma lesão cerebral e que exigem estratégias diferenciadas para poderem ser avaliadas. O que eu pensei aqui, gente, destacar para vocês prestarem atenção. Quando a gente fala de avaliação psicológica, não é a avaliação psicológica somente, nossa, tem um déficit, né? Como diz aí o Douglas, retardo mental. Né? A gente jamais fala também em retardo mental. Tem um déficit aí intelectual, algum prejuízo aí na memória. Só que a avaliação psicológica, ela também tem que destacar as habilidades preservadas, o que essa criança também tem de lados potenciais aí, né? Então, não é só falar das questões comprometidas, mas também a avaliação psicológica tem como função e obrigação de apontar também aquelas atividades preservadas, habilidades preservadas, que fortalece, né, a saúde mental dessa criança também. Tá? Então, a gente não vai pensar em avaliação psicológica só para apontar coisa ruim, não. É para apontar coisa boa também, ok? Alguém gostaria de estar colocando alguma coisa? Eu estava até pensando nisso aqui agora. Você falou, eu estava pensando que a gente normalmente está falando sobre apontar os problemas, né? Quando identifica essa questão positiva, é possível, existe alguma coisa dentro dessa, né, do que nós estamos estudando aí agora, que potencializa esse positivo que a criança tem, que ajuda ela a ser ainda mais dentro daquilo ali? Bom, Douglas, eu não sei... meu cachorro acordou agora. Eu não sei se entendi bem, mas assim, dentro dessa avaliação psicológica, quando é identificada essas áreas potenciais aí, são dados importantíssimo para o acompanhamento e tratamento.
Então, é como se eu fosse assim, olha, tem uma questão de uma dificuldade de assimilação, mas a atenção dessa criança tá boa. Então, é um dado potencial aí para eu estar trabalhando a questão da assimilação. Não sei se é bem isso que você me perguntou. E assim, e se eu identifico uma criança com altas habilidades, eu tenho algum método dentro da questão psicológica ou da neuropsicologia que eu consigo ampliar que é algo bom que ela tem, eu consigo potencializar para que ela evolua ainda mais esses aspectos? Ou não, só um acompanhamento mesmo? Não, a questão aí, eu não sei se eu entendi bem, Douglas, mas tem a questão de potencializar, sim, para que ela saiba como utilizar essa característica dela de forma favorável para que ela consiga crescer mais ainda. E a psicologia faz muito bem isso, né? De potencializar aquela característica para que ela tenha essa consciência e utilize isso de uma forma adequada na vida dela. Né? Então ela mostra... bem. Entendi. Ela mostra como ser utilizado e como ela pode melhorar dentro daquilo. Dentro dessa característica que essa pessoa traz. E isso é muito bacana. Eu acho que o mais bacana da psicologia é quando a gente consegue visualizar uma habilidade bacana, fortalecer a autoestima dessa criança em cima dessa habilidade e fazê-la trabalhar mais ainda essa habilidade, talvez para compensar as outras aí que estão meio capenga, entendeu? Sim, sim. Isso a gente faz, isso é tranquilo de fazer assim, potencializar, porque aí ela vai utilizar essa habilidade dela e vai conseguir, vamos dizer assim, mascarar a outra que não está tão bacana. Show. E aí você aumenta a autoestima dessa criança. Demais. Isso é bacana, isso é uma coisa bacana de se ver na psicologia, faz gosto, faz gosto. Então, outra questão que eu coloquei aí, as doenças de Parkinson, tá? A avaliação neuropsicológica na doença de Parkinson, em patologias, né, como a de Parkinson aí, DP. A avaliação neuropsicológica tem sido cada vez mais essencial dentro das equipes clínicas e cirúrgicas. Ela auxilia a monitorar as flutuações cognitivas associadas a medicações, acompanhar a evolução dos sintomas cognitivos, que podem decorrer ou não da instalação dos quadros da demência aí de Parkinson, além de ajudar a diferenciação de outros tipos de patologias. Um exemplo da sua importância consiste em auxiliar na exclusão de pacientes com declínio cognitivo como candidatos à neurocirurgia, para controle de sintomas motores da doença, devido à tendência desses quadros a evoluírem para um quadro de demência subcortical, após intervenção cirúrgica. Ou seja, quando o psicólogo faz um trabalho bacana, aí está falando da doença de Parkinson, mas eu acompanho muito a questão da cirurgia bariátrica. O que é importante a avaliação psicológica aí na cirurgia bariátrica? Que ela deveria ser feita a avaliação antes da cirurgia, se essa pessoa tem, né, indicação para a cirurgia bariátrica. O acompanhamento psicológico deveria ser feito no processo, ou seja, depois da cirurgia bariátrica, após a cirurgia, o acompanhamento do psicólogo e depois o acompanhamento N períodos, né, por um tempo aí da recuperação da cirurgia bariátrica. Esse seria o caminho, assim, ideal e o aconselhável para a questão de cirurgias. É a avaliação antes, o acompanhamento durante e após a cirurgia, tá? A do Parkinson, né, foi um livro consultado aí da Vieira de 2006, ele coloca essa necessidade. Hoje, o que a gente vê no processo de cirurgia bariátrica também deveria ser feito assim, mas nem sempre é, tá? Isso é o que deveria ser feito, mas tem um tanto de gente aí que não faz assim não. Então, testes e procedimentos neuropsicológicos adequados, especialmente sensíveis à disfunção executivas,
de habilidade visoespaciais, entre outras. São muito utilizados aí para a questão aí do portador, né, de deficiência aí de Parkinson. Além disso, causas de desempenho disfuncionais, exemplo, um desempenho reduzido de memória reflete um déficit real de memória, um déficit executivo, um déficit atencional, pode ser investigadas, contribuindo também para minimizar erros de diagnóstico referente aos estados mentais. Ou seja, né, a avaliação psicológica nessa área aí de demência, para diferenciar realmente se é uma demência ou se é outro tipo de déficit de memória ou mental que não esteja relacionado com a doença. Acidentes vasculares, né? O encefálico ou trauma crânioencefálico, ou seja, né? Do que eu estou falando aqui? Deixa eu só ver aqui o WhatsApp, gente. Não tem nada no grupo, não? Não, tem umas coisas aqui. Ok. Aqui são os AVCs da vida, tá? Os acidentes vasculares aí. Eu tenho dois tipos de acidente aí, o isquímico e o hemorrágico. Então, o isquímico é quando, né, aqui do lado esquerdo, vocês veem, é um bloqueio e o cérebro não tem mais oxigenação, né? O fluxo sanguíneo para e um pedaço lá do cérebro fica sem oxigenação e aí uma necrose, né? Um trauma aí. E outro tipo de AVC é o hemorrágico, que é já o contrário, é sangue demais, né? Um sangramento ao redor aí de alguma região do cérebro que também causa danos cerebrais. Então, eu tenho a falta do sangue, que ocasiona a falta de oxigenação, e o excesso de sangue, que pode ser ocasionado, né? Muito comum, alguma veinha arrebentar e aí sangue jorrar. Então, os métodos de avaliação neuropsicológica são essenciais para a investigação e acompanhamento das alterações cognitivas decorrentes de lesões cerebrais adquiridas, tanto em acidentes vasculares encefálicos como em traumas de crânios, né? Algum acidente aí, trauma craniano, na qual o cérebro ele é atingido de alguma forma aí mais profundamente. Ok? Crianças que já tiveram meningite, a avaliação neuropsicológica é importante também, porque a meningite ela vai estar trabalhando justamente com a questão cerebral aí, né? Principalmente se foi uma bacteriana, é mais grave aí, que traz danos cerebrais aí, e avaliar quais foram esses danos, a neuro ajuda bem. Então, nesses casos, os danos neuropsicológicos podem ser ou não permanentes e apenas métodos de avaliação bastante refinados podem determinar o grau e a qualidade do comprometimento cognitivo. Os procedimentos de avaliação sugerem as áreas que devem ser mais trabalhadas na recuperação das funções, ou é a memória, linguagem, percepção. Quando a gente faz avaliação aí a gente tem, né, uma visão aonde que está mais deficitária e qual tipo de tratamento que pode ser feito diante disso. Por isso eu gosto muito de trabalhar também, sabe, com fono, com TO, com outros profissionais aí. Meninos, em relação à avaliação neuropsicológica, esse slide já está lá no portal. É isso que eu gostaria de compartilhar aí junto com vocês, né? Que essa avaliação neuropsicológica exige também muito estudo, exige que quem for atuar nessa área, né, que esteja aberto aí, que tenha de preferência um inglês bacana, que saiba trabalhar com outros profissionais também, que domine como as outras áreas técnicas, as ferramentas. E esses diagnósticos aí, eles também têm uns tempos pré-determinados, eles não são para o resto da vida. Toda avaliação psicológica tem um tempo aí que o psicólogo pré-determina, né? Se é 10, 12 sessões, 15 sessões,
para fazer o levantamento dos dados e depois emitir a avaliação psicológica. Então, é um processo aí também com início, meio e fim, não é algo para o resto da vida, não. Dúvidas, caros alunos e alunas? Entenderam um pouquinho dessa avaliação aí da área de neuro? Certinho? Ninguém tem dúvida, não? Tá certinho, tá bom. Tá bom? A Érica está perguntando aqui, o Jonathan falou, entendeu? A Érica está perguntando qual aula que tá, nós estamos na aula 13, esse slide está na aula 13. Na próxima aula, nós vamos falar de uma nota técnica do CRP relacionada à avaliação psicológica para as pessoas com deficiência. Essa nota técnica eu já coloquei lá na pós-aula do encontro 14, tá? Então, nossa próxima aula vai ser sobre essa nota técnica da seguinte perguntinha aí. E aí, professora, como é que fica a questão da avaliação psicológica para quem tem algum tipo de deficiência? O que que o CRP fala em relação aos testes, ao processo psicológico para essas pessoas que podem ter algum aí tipo de deficiência? E aí é isso que nós vamos fechar, ok? Na nossa próxima aula aí. Bom, então é isso. Terminamos. Dúvidas? Os recadinhos eu já dei, chegou mais gente aí na sala. Lembrando do Pitágoras em Família, eu vou colocar o link lá do Pablo para vocês. Vou colocar a tabela de apresentação dos grupos lá para vocês, ok? E vou colocar o link da atividade para ser entregue na próxima aula, valendo 1000 pontos. Oi. No link da atividade, não tem lugar de colocar o nome dos integrantes, não. Ah, é mesmo? Então eu vou mudar isso lá. Eu só coloquei um nome, não foi? Você colocou nenhum. Nenhum? Piorou mais ainda. Que horror que isso, Robson. Eu vou arrumar lá então, tá, gente? Pode deixar que assim que eu arrumar lá, isso é rapidinho, eu arrumo e já disponibiliza aí para vocês. Mas brigadão, viu, Robson? Obrigado. Mosca aí. Em relação ao nosso trabalho lá do CRP, daqueles textos, alguma dúvida, gente? Os grupos estão aí de boa, aqueles textos, eles são bem técnicos, viu? Eu não tinha falado isso para vocês, não. Né? Eu deixei em segredo, mas agora eu falo. Todos aqueles artigos, textos que eu passei aí para vocês, eles são bem técnicos. Se tiverem alguma dúvida, me aciona aí, tá? Você está falando daquele desafio de avaliação psicológica que você deu o livro, não foi isso? Isso, que cada grupo ficou com um tema. Ele é para qual dia mesmo? Ele vai ser para 2 dias aí, Giselda. Deixa eu só... Aqui, ó. Ele vai ser... Aqui para o dia... A data de entrega para você, qual a data? Olha, dia 25 de maio e dia 1º de junho. Vão ser divididos em 2 dias. Eu pedi que vocês enviassem aí para mim, eu não sei como é que eu coloquei lá nas orientações, que a memória é muito ruim, mas creio que até lá o dia 23 de maio vocês podem me enviar o PowerPoint. Tá, ok. Obrigada. Tá? Todos os grupos. Qual grupo que vai apresentar dia 25 e dia 1º, Cristiane? A gente pode fazer um sorteio no dia? O que vocês acham? Eu faço um sorteio no dia, né? Porque nem os textos, um não precisa do outro para apresentar. Então, todo mundo preparado para o dia 23. Aí, no dia 23, no dia 25. No dia 25, eu sorteio qual grupo que vai apresentar dia 25 e qual grupo apresenta dia 1º. Pode ser? O que vocês acham? Por mim, pode ser. Uma dúvida, por favor. Oi? Só me tira uma dúvida, por favor. Claro. Vamos supor que no dia 25, eu e mais 2 pessoas estão na aula, mas 3 não.
Aí nós perdemos ponto porque essas pessoas não estiveram, alguma coisa assim? Não. Quem que... Não é o Moisés que está perguntando. Não. Eu esqueci seu nome, linda. Larissa. Larissa. Isso. Ô, Larissa, o que eu combinei... Eu nem sei se eu combinei isso, mas eu acho que eu combinei com você, sim. Eu confundo aí tudo. Eu tô ficando velho, gente. Eu vejo. Vamos supor aí, Larissa, que no dia 25 seu grupo vai ser apresentado, né? A gente pode, eu acho que dá muito bem em desenvolvimento humano 2, a gente fez isso. Ah, meu grupo não chegou, Cristiano, podemos ser o último? Ah, fulano chega só depois das 8h30. A gente vai administrando isso, sem problema nenhum, tá? Mas mesmo assim, vamos supor que 3 faltaram, as 2 que estavam presentes vai fazer a apresentação e vai ser pontuada essa apresentação para essas 2. E os outros 3, Xane? Os outros 3 têm 24 horas, prestem atenção nisso, gente, mas acho que eu já falei isso para vocês. 24 horas para justificar a falta. Foi problema de internet, foi o trabalho, seja lá o que for. Em 24 horas para justificar isso para mim via WhatsApp ou via e-mail, que achar mandar, melhor. Para que não fique essas justificativas, aí eu vou estar analisando, tá? Essa pessoa não fique sem pontuação, ela vai ter que fazer um trabalho individual sobre o tema, mais elaborado, com mais folhas, né? E aí ela vai ter a chance de recuperar esses pontos, mas vai dar muito mais trabalho. Entendeu, Larissa? Entendi, obrigada. Então, é uma forma para que todos participem, tá? Eu sei que às vezes dá problema de internet e tudo, mas aí tem 24 horas para justificar para mim. Ok? Quem tiver presente, aí eu vou fazer, né, a chamada e tudo, né, das presenças para apresentação do grupo, aí é pontuada pela apresentação. Mais dúvidas relacionadas a esse trabalho grandão aí, que vai valer 2.000 pontos. E o que os textos são bem técnicos. E que cai na prova, professor, esses textos? Não, não cai na prova. Só que, né? Depois que todo mundo apresentar, a gente pode fazer algumas relações aí que podem cair na prova. Ok? Vocês vão entender. Mais dúvidas, meninos e meninas? Ok, esse trabalho é só slide, né? Não tem parte escrita, não. Não, Robson, não vamos complicar também muito, não, né? Ah, Já obrigado. tem o texto, que é o artigo. Vocês vão fazer em cima daquele artigo. Pode trazer Dificílimo, outra. por sinal. Oi? Dificílimo, por sinal. Pode trazer outros textos? Pode, sem problema nenhum. Mas o que vocês vão apresentar é aquele artigo que o seu grupo ficou responsável. Aí o Robson já falou que tem uns textos aí que são bem chatinhos e bem técnicos. Mas é todos voltados para avaliação psicológica e para a prática dessa avaliação. Ok? Cris, Ok. Oi. desculpa, eu cheguei atrasada na sua aula. Sei que é chato repetir, mas referente ao Pitágoras em Família, é alguma palestra que você pediu para assistir, responder alguma pergunta? Aqui, ó, eu vou colocar aqui, Anne, né, Anne? Uhum. Eu solicitei o quê? Vou distribuir 500 pontos, tá? Para aquelas pessoas que assistirem 2 palestras e fazer um relatório de cada palestra com no mínimo de 20 linhas cada uma. Vai enviar aí para o meu e-mail, ok? Uhum. E nós vamos ter que, assim que eu terminar aqui a aula, eu tenho que arrumar um nome lá no link, né, Robson? Que a professora comeu mosca, nome no link. E vou colocar o link da palestra do Pablo, que é lá da Livraria Psicólogo, que vai ser dia 13, às 2h30.
Tá, Tá, isso eu até então, vi que a Dani também tinha divulgado essa. a Dani também falou dela, né? A Dani é bacana. Aí eu vou É, divulgar o link, tá? tá, Para então vocês, esses são 500 pontos. 500 pontinhos para quem enviar o relatório. O prazo do relatório é até o dia 15, 2 dias para fazer esse relatório aí. Então, assiste a Combinado. palestra e já vai fazendo na mão. Depois é só digitar e mandar. Combinado. Sem Obrigada. estresse. Viu? Vamos estressar, não, viu, meninos? Basta aí o trabalho valendo 2.000 pontos. Agora a gente tem que divertir. No Pitágoras em Família é para a gente relaxar. Lembrando, gente, que depois tem música. Vai ter o Flávio Penido, que ele toca um rock bacana aí, viu? Para quem gosta aí, ele é muito bom. Eu conheço o trabalho dele, vocês vão gostar bem. Tá? Ainda vai ter música para a gente. Então tá, gente. Eu vou, então. Tô aqui Cris, disponível. desculpa, é porque eu comi mosca nesse grupo e eu entrei depois. O trabalho, esse do artigo, aonde eu encontro os artigos? Tá no AVA? Esse trabalho seu grupo, você já sabe qual grupo que você está, não sabe, Jennifer? Sei. Sei. E esse artigo do seu grupo está no livro, que é Avaliação Psicológica Contemporânea, que é do CRP, que está lá no AVA. Não sei se ele está no encontro 12, encontro 11, mas é um livro que eu já postei lá no AVA para vocês. Então tá, obrigada. Nada. Meninos e meninas, então, fiquem à vontade de sair, se alguém tiver dúvidas. Temos aí mais 10 minutinhos, são 8h22, para tirar essas dúvidas. Mas eu já agradeço aí a atenção de vocês. Se cuidem, um beijo para todos. E espero vocês quarta-feira lá nas nossas lives. Aí, tá bom? Obrigada. Nada, beijos para vocês. Live de manhã, vai ter várias lives de manhã com o pessoal de manhã e noite. Vale a pena, assiste lá, tá? Que é trabalho dos nossos colegas aí. Vamos lá prestigiar, tá bom? Beijos para vocês. Fiquem com Deus aí, tá? Beijo, Cris, com Deus. Obrigadão. Cris. Oi, Jorge. Tudo bem? Ficou quietinho. Hoje eu estava falando também. Sobre essas lives que você está falando, por exemplo, eu tenho interesse de ver. Vai estar tudo disponibilizado lá no informativo do Pitágoras em Família. Ou os professores vão postar para a gente? Vai estar disponível no comunicativo do Barreiro. E assim que eles comunicarem lá, eu também vou postar no grupo aí para vocês. O do Pablo, da Livraria do Psicólogo, eu já vou colocar o link aí para vocês, tá? Então, os professores vão estar colocando isso no grupo e lá no Barreiro comunica também. Fica aí de olho que tá tudo lá bonitinho. Beleza, perfeito. Então tá joia. Obrigado. Tchau, Tchau. Beijo, Jorge. Beijo.